Após o levantamento da área de floresta a ser manejada, é elaborado um projeto. Seja de manejo florestal que visa a derrubada de madeira para aproveitamento, seja para abertura de área para plantio, onde o mesmo será ou não aprovado e as partes, proprietário e órgãos competentes firmam as condições elaboradas no projeto. Acontece a contratação de serviços especializados na derrubada ou o próprio produtor poderá abrir a área aprovada. No manejo, são retiradas as árvores que apresentam diâmetro adequado, e o restante das árvores se mantém de pé, para que com o passar do tempo, também sejam abatidas, ou seja, derrubadas para aproveitamento. Já para o plantio de grandes culturas como arroz, soja, milho, entre outras, o processo é diferente. As árvores que dão aproveitamento ou sejam de alto valor, o proprietário as retira primeiro, para posteriormente, usando ao menos 2 máquinas pesadas de esteiras, que acoplam uma corrente de grosso calibre nas suas traseiras e vão adentrando no mato e derrubando tudo o que sobrou. Árvores de todos os portes são derrubadas, pois com a força das máquinas somadas à força de empuxo mais o peso das correntes, arrancam a grande parte das árvores, que após essa primeira derrubada, manobram e voltam no sentido contrário, fazendo com que a corrente entre por baixo das árvores caídas ou apenas tombadas e as movimentem do lado oposto, técnica conhecida como arrepio. Assim, a grande parte das árvores são arrancadas. Levando 30 metros de largura. Após a derrubada, o arrepio completamente realizado, as máquinas passam a enleirar, ou seja, fazer leiras, filas de tudo o que foi retirado da área. Deixam essas leiras secarem por um período, e com a devida licença de queima liberada, colocam fogo, para reduzir o material, que vira cinza. Ainda irá sobrar alguns paus e galhos, onde novas leiras serão formadas manualmente e colocadas fogo. A área está quase pronta para o plantio de soja, porém, devido aos paus e galhos que ainda podem sobrar, que podem ocasionar pneus furados, quebra de peças das máquinas que são caras, os produtores optam por plantarem algo mais rústico como pastagens ou mesmo arroz de sequeiro, quando a área não é inundada, neste primeiro ano. Adubam e plantam o arroz, pulverizam contra as pragas e a área fica pronta para a colheita mecanizada. Agora, com arroz em cacho, como é chamado, entram as máquinas para a colheita. Para trás, sobram as touceiras de arroz colhido e a palhada que a colheitadeira elimina de seu interior e espalha no solo, uma fonte de matéria orgânica, que dará início ao que chamamos de plantio direto na palha. A produção de primeiro ano de soja é mais baixa, pois a terra está se arrumando para receber uma tecnologia maior, seja em adubação, em tratos culturais e manejo do próprio solo. Do segundo ano em diante, a produção vai se elevando, pois passam a usar as análises de solo para equilibrar a terra por igual, onde entra a agricultura de precisão.
São levantadas curvas de nível, geralmente em áreas mais planas, as curvas de base larga, que possibilitam as máquinas trabalharem com maior velocidade e cumprem seu papel normalmente. Sementes de melhor qualidade genética são usadas, máquinas de alta tecnologia, insumos os mais adequados possível, sempre recomendados por um engenheiro agrônomo, pois caso utilizem qualquer insumo, podem acarretar além de dano ao meio ambiente, quebra na produção, pois devem ser utilizados na época certa. Após a colheita, as máquinas abastecem os caminhões, que transportam até o entreposto de recebimento de grãos da escolha do proprietário, onde os grãos serão descarregados em moegas com tombador, que agiliza o descarregamento. Esse descarregamento há tempos atrás, eram feitos à base de enxada pelos saqueiros ou chapas como eram chamados. O tombador eleva o caminhão a um ângulo de 40 graus, cujos caminhões, por serem grandes, são muito bem travados, pois a cabine pode chegar a mais de 10 metros de altura. Os grãos escorregam pela carroceria e caem na moega, que apresentam esteiras que levarão os grãos para serem secos de acordo com as normas de exportação e armazenados em silos. Após o grão estar de acordo com as normas de exportação, são carregados novamente em caminhões, que levam a carga até os portos, formando grandes filas para descarregar. Assim, ao entrarem no porto, a carga é classificada novamente para aprovação da carga ser descarregada em uma moega, que por sua vez, carregam os grandes navios. Esses navios levam uma grande quantidade de grãos. A carga é arrumada no interior do porão do navio com máquinas de esteira, lembram daquelas usadas para derrubar a floresta no começo do vídeo. Com os navios carregados, os rebocadores os tiram da parte de embarque do porto, os levando aos canais de saída. Agora sim, com a carga pronta e rumo ao seu destino, o navio parte em alto mar. Toda essa sequência, que parece fácil apresentada neste vídeo, representa cerca de 20% do que é realmente o tempo de derrubada da floresta até o embarque da soja, pois ainda nesse meio, tem a compra, o embarque, a entrega, o uso dos insumos e sementes do plantio, os insumos dos tratos culturais, toda a logística da entrega dos grãos e muito mais.